Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Estuda Aí. Este é um projeto pensado com muito cuidado para que você possa aprender de forma clara e objetiva. É uma parceria com a plataforma Gonçalves Dias. Faça suas anotações e, se precisar, revisite esta aula. Conte conosco nessa caminhada e vamos para a aula. Nesta aula, nós iremos falar sobre a ocupação inicial do território brasileiro. Vamos falar aí mais ou menos de 1500 a 1530, quando os portugueses iniciaram um processo de chegar ao território e de se fixar nesse território. Bom, mas calma aí. Houve descobrimento, vamos logo retirar aquilo que se vem se construindo ao longo do tempo. Os portugueses, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e descobriu o Brasil. Bom, eu vou logo dizer que não houve descobrimento, até porque as terras da América, de uma forma geral, e principalmente aqui também no Brasil, nós já tivemos outros, que antes de Cabral chegaram. Então, há outros registros, antes mesmo de 1500, 1400, 1490, 92, que também já estavam por aqui. Tá? Então, não podemos dizer que houve um descobrimento, mas sim, claro, houve uma chegada desses portugueses ao continente americano e, claro, dentro daquilo que nós já sabemos, já ouvimos, que é o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América em duas partes, entre espanhóis e portugueses, e a parte que coube, então, para os portugueses, essa parte mais litorânea. Então, nem é aquela parte que nós conhecemos hoje como Amazônia, o Acre está um pouco mais para o norte, nós não tínhamos esse domínio, porque o tratado ele dividia dentro da perspectiva desses dois estados nacionais. Mas vamos para a nossa aula. Então, a ocupação da América Portuguesa, ela tinha, claro, um grande interesse, que era pelo território americano, era pequeno nos primeiros anos, após a expedição de Cabral, e os lucros do comércio com as Índias eram mais atraentes. A exploração do território, então, foi relegada a particulares. A coroa exigia parte das receitas dessas atividades econômicas. Muito importante entender isso, gente, porque, olha só, professor, mas por que Portugal não chegou aqui em 1500, já começou a ter os engenhos, as vilas, começou a explorar o território? Bom, ele começou, claro, a explorar o território a partir da extração e da exportação do pau-brasil, que era utilizado na tinturaria na Europa. E ele utilizou os indígenas que estavam aqui no território, que já ocupavam, que já conheciam as matas, inclusive o próprio pau-brasil. E nesse sentido, ainda era muito tímida a presença portuguesa nos primeiros anos de processo de colonização, porque Portugal já tinha anteriormente, a esse período, um comércio muito fecundo com as Índias, com as especiarias, conseguiu contornar ali o Cabo de Boa Esperança na África e chegar nas especiarias lá do Oriente, e trazendo isso, claro, para a própria Europa. Se contar que ali na Madeira, nos Açores, ele também já produzia cana-de-açúcar, que é o que ele vai trazer também para cá, das suas experiências lá, o próprio engenho, a produção do açúcar também. Então esse comércio está muito bom por lá, e aí Portugal não se interessa, nesse primeiro momento, em ter de forma bem efetiva a exploração do território. Então você faz, claro, alguns fortes ali para guardar, os outros estados também, naquele período, na Idade Moderna, estavam também tentando um pedacinho desse território, e aí, claro, Portugal, nesse primeiro momento, tenta mais proteger alguns pontos desse território do que, de fato, fazer algo que fosse desenvolver economicamente esse território, por conta dos lucros que ele já tinha lá no comércio com as Índias. Mas bora ver um pouquinho mais sobre essa história. Então, o Tratado de Tordesilhas foi questionado pelos países europeus, porque não estavam eles envolvidos, e ocorreram, então, invasões das terras portuguesas no Novo Mundo. Então, Portugal foi obrigado a organizar expedições para expulsar, por exemplo, os franceses, mas os holandeses também estavam por aqui. Eu falei no início da aula que o Tratado de Tordesilhas ele dividia entre dois estados modernos, que eram exatamente a Espanha e
Portugal. Então, o restante não está nessa divisão desse novo mundo, da América. E eles, claro, reclamavam sobre isso. Então, as invasões eram constantes. Não se pode pensar que Portugal chegou aqui, já dominou o território e ninguém mais tentou se apossar dele. Não, franceses, holandeses estavam também por aqui e tentaram, em muitos momentos, a gente vai ver isso dentro da história do início da colonização brasileira, que eles vão estar por aqui. Mas Portugal se viu ameaçada do território e começou então a precisar defendê-lo, a precisar organizar de forma administrativa, econômica e política e principalmente militar para que não houvesse essas invasões. Vamos para frente. A primeira atividade explorada pela coroa na colônia foi a extensão de pau-brasil. Grupos particulares receberam a concessão da coroa, mas tinham que se instalar em feitorias para explorar a costa brasileira. Então, olha só, Portugal ele sempre terceirizou a particulares a exploração do território aqui na América, do território brasileiro. Então, a coroa ela queria ficar com os lucros, com todo o bônus desse processo, mas não queria muito o ônus. Não queria muito, de fato, colocar a mão na massa. Então, ela sempre relegava essas funções a particulares. Eu te dou um pedaço de terra, você vai ser dono dessa terra, você vai explorar, você vai ter rendimentos, mas eu quero a minha parte. Ao mesmo tempo, eu protegi o território das invasões, que eram constantes, e tentava, querendo ou não, de uma forma incipiente, produzir algo economicamente que pudesse trazer alguma vantagem, algum lucro para a coroa portuguesa. E aí a gente vai entender como é que se dá esse processo. E aí é o que se cria, já a partir de 1500, a criação aqui das capitanias hereditárias. Tá? Eu gosto muito desse gráfico aqui, eu quero que vocês prestem atenção, anotem aí se precisarem anotar. Nós começamos aí com 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza. É uma expedição colonizadora que tentava proteger a costa, fundar vilas e fortes e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. Já em 1532, você tem a fundação aqui de São Vicente, é o primeiro núcleo colonial, que hoje é o município do estado de São Paulo. E a instalação também do primeiro engenho. Então é importante isso aqui, ó. Instalação do primeiro engenho foi lá em São Vicente, em 1532. Já em 1534, então, você tem a criação das capitanias hereditárias, cujo objetivo era efetivar a colonização, mas também, claro, era a exploração econômica do território. Então, muita atenção aí para esses períodos. Eu não gosto muito de estar de forma de organização cronológica, colocar como se esses fossem realizados, esses eventos, dessa forma como está, que é só para vocês entenderem. Claro que isso demanda um pouco mais de dinamicidade dentro da história, quando a gente vai entender que esses são marcos temporais, mas não quer dizer que for exatamente esse ano que ocorreu conforme está. Mas é importante nós percebermos que foi gradativo. Primeiro você tem uma expedição colonizadora, depois você começa a fundar um núcleo colonial, você começa a plantação da cana-de-açúcar, a produção, de fato, do açúcar, e aí você entende que você precisa lotear esse território, você vai entregar a terceiros esse território, que são as capitanias hereditárias. Então, é um loteamento, sim, gente, era uma partilha do território, lembrando, e eu vou já mostrar isso para vocês no mapa, que é uma partilha dentro do nosso território brasileiro, que hoje nós conhecemos pelo litoral, não é de todo o território. Vamos para frente. E as capitanias, então, hereditárias, gente, eram classificadas aí, divididas em 15 lotes. Então, eram essas capitanias, que era a divisão do território. E essas capitanias hereditárias, elas eram, então, dadas, ou passadas, no documento aos donatários, que eram pessoas, dentro de Portugal, que recebiam da coroa uma parte, um lote desses 15 que foram, então, criados pela coroa portuguesa. Mas eles tinham, claro, que fazer alguma coisa, eles tinham que dar alguma devolutiva para Portugal. Primeiro era entregar 10% dos lucros de toda a exploração colonial para eles. E recolher também o quinto, quando encontrasse, então, os metais preciosos, que não é nesse primeiro momento. Então, ele tinha esses deveres, os donatários. Os direitos. Ele tinha o direito de escravização dos indígenas, eles podiam vender
conceder sesmarias, que era um título de terra, fundar vilas, e também eles eram responsáveis por exercer a justiça na capitania. É muito importante entender isso aqui, gente, porque esses 15 lotes ali do território, eu vou já mostrar para vocês no próximo um mapa que eu trouxe para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, o donatário ele recebia, que era um particular, ele recebia esse lote. E a coroa dizia assim, olha, você precisa encontrar ouro, você precisa fazer exploração, é seu, você vai passar, e por isso capitanias hereditárias, porque passava a todos os seus descendentes. Então você vai fazer todo esse processo de exploração, eu vou querer 10%, você, ao encontrar os metais preciosos, o ouro, porque a Espanha tinha encontrado, né, a prata, o ouro, e Portugal também acreditava que havia ouro, né, dentro do território brasileiro, que vai ser um pouco mais para frente, a produção aurífera no território brasileiro, mas aquele só, se você encontrar, você vai ter que dar um quinto também para mim. Agora você pode escravizar, você pode usar o sesmaria, que era uma titulação de terra, você pode conceder terras a outras pessoas, fundar vilas, exercer a justiça, ter o seu próprio exército. Tá? Então, tudo isso era um dever, né, um direito, na verdade, que o donatário tinha, e o dever era exploração. Vamos ver aqui um pouco sobre, né, quem eram essas capitanias. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui para o mapa. Né? Então, nós temos aí, essas são as capitanias hereditárias. Então, você tinha Maranhão ali 2 vezes, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Ilhéus, né? Você tinha São Tomé, São Vicente mais embaixo, Santa Amaro, né? Santana. Então, observem que está todo né? Todo esse processo aqui, ó, está no litoral, tá? Está todo no litoral, por conta de que a gente aqui, ó, do Tratado de Tordesilhas, tá? Então está todo no litoral. Então dividir essa linha aqui imaginária, está aí riscada aí que eu risquei, acabei de riscar para vocês, e você tem então todos essas capitanias hereditárias. Professor, será que tudo foi muito bom? Foi flores? Não, gente. Houve o fracasso das capitanias hereditárias. Mas por que, professor, que houve esse fracasso? Parece que esse plano estava muito bem desenhado, muito bem arquitetado. Essa coroa portuguesa estava apostando alto nessa divisão, mas, gente, aí temos que entender o seguinte, esse território, e principalmente o litoral, era muito recortado, então essas embarcações naufragavam. Nós já tivemos aí 2 capitanias que, de fato, renderam alguma coisa, que é a capitania ali de Pernambuco, de Duarte Coelho, a de São Vicente, que é a primeira, que já estava nesse processo um pouquinho antes, né, aí de 1532, e elas são as que prosperam. O restante eles vinham, recebiam, mas eles não tinham, de fato, né, a execução daquilo que estava previsto na relação entre coroa e donatário. Então, por isso que elas vão fracassar. Eu coloco aqui, apesar de vários direitos concedidos pela coroa aos donatários, a maior parte das capitanias fracassou. Entre as razões, nós temos algumas que vão se destacar. A falta de recursos financeiros, a inexperiência e falta de interesse por parte de alguns donatários, o frágil sistema de comunicação e transporte e o conflito entre indígenas e portugueses. Então, esses alguns, não são todos, né, mas são alguns principais que trazem o fracasso dessas capitanias. E aí, Portugal disse, bom, fracassou, eu vou deixar para lá? Não. Aí era necessário ter uma outra forma em que aquele território não fosse invadido por franceses e holandeses. Eu tinha que assegurar, mas também assegurar a exploração desse território. Eu tinha que dar lucro. Portugal não queria só estar com esse terreno todo e sem ter nenhum lucro, tá bom? E aí, depois disso, nós vamos ter, né, a instalação do governo geral. Então, com o fracasso das capitanias, a coroa portuguesa ela viu-se a necessidade de centralizar o poder na colônia. Então, em 1548, criou-se o governo geral. O primeiro governador foi Tomé de Souza, em 1549, que vai fundar Salvador enquanto a primeira capital do Brasil. Então, fracassou as capitanias, não dá certo essa divisão, os donatários não quiseram de fato explorar, houve muitos fatores que impediram isso, então vamos centralizar. Vamos colocar agora um governador geral para todo esse território e vamos colocar uma capital, no caso, Salvador. Bom, esses efeitos não foram tão duradouros assim. E aí, as ações, né, do governo geral eram incentivar a instalação de engenhos, reforçar o controle social, né, sobre os indígenas, combater
ao comércio ilegal e o aumento das rendas da coroa. Tinha bastante funções aí para esse governador geral. Ele tinha muitas metas a cumprir, né? Algumas, claro, ele não conseguiu cumprir, o território era vasto. Então, por exemplo, a saída de muitos para o Brasil, muitas coisas que saíam daqui do Brasil, que não passavam pelo controle português, porque o território era vasto, você tinha um território muito recortado, então não dá para ter fortes em todos os lugares. Você tinha em alguns, o Forte de Fortaleza, aqui no Maranhão você tem um forte aqui em São Luís, você tem um forte, por exemplo, em Salvador, mas não eram todos os lugares que você poderia ter fortes que tentavam impedir a vinda de estrangeiros. Vamos para frente. A criação também de vários cargos desse governo. Era o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça, o provedor-mor responsável pelos impostos e o capitão-mor, que era responsável pela defesa militar. Apesar desse impulso à colonização, a precária comunicação entre as capitanias e a grande extensão do território dificultaram a administração da colônia. Professor, então não deu certo também? Não deu certo também. O governo geral também vai fracassar porque o território era imenso. Então, às vezes era mais fácil sair uma notícia do Maranhão, da capitania do Maranhão para Portugal do que da capitania do Maranhão para a de Pernambuco. Era mais complexo. Apesar do impulso à colonização, né, essas dificuldades vão fazer com que esse governo geral venha a fracassar. E quando ele fracassa, aí você vai ter uma nova modalidade que vai ser uma divisão que você vai ter entre, né, o norte e o sul. Então você vai ter dois territórios, um Brasil que era o Maranhão, que de fato chegou a ser um estado, não somente um estado como nós conhecemos hoje, mas como se fosse dentro de uma aproximação dos nossos dias, um país e um do sul. Houve uma divisão nesse processo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Vamos então para o nosso exercício. O que nós trazemos hoje, professor? Unesp 2016. Os diários, as memórias e as crônicas de viagem escritas por marinheiros, comerciantes militares, missionários e exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes de conhecimento e representação da África dos séculos XV ao século XVIII. A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos, ao mesmo tempo em que se justificava a sua escravização no Novo Mundo. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nos planteios da América. Esse aqui é um texto da Clara Regina, olhar sobre a África 2012. Por que eu trouxe essa questão aqui? Nós estamos falando de instalação do governo geral, falamos de engenho, mas, claro, nós não podemos perder de vista a escravização que estava fazendo, era o motor desse processo. Vamos para as alternativas, gente. As plantations da América, citadas no texto, correspondem a... Preste atenção, as plantations. Bom, professor, lembrar que as plantations era a grande produção agrícola. A. Um esforço de coordenação da colonização ao redor do Atlântico, com a aplicação de modelos econômicos idênticos nas colônias ibéricas da América e da costa africana. A letra B, uma estratégia de valorização da colonização da América e na África das atividades agrícolas baseadas em mão de obra escrava, com a consequente eliminação de toda forma de artesanato e de comércio local. A letra C, um modelo de organização da produção agrícola, caracterizado pelo predomínio de grandes propriedades monocultoras, que utilizavam o trabalho escravo e destinavam a maior parte da sua produção ao mercado externo. Uma boa alternativa, né? Letra D, uma forma de organização da produção agrícola implantada nas colônias africanas e a partir do sucesso da experiência de povoamento das colônias inglesas na América do Norte. E a letra E, uma política de utilização sistemática de mão de obra de origem africana na pecuária, substituindo o trabalho dos indígenas que não se adaptavam ao sedentarismo e à escravidão. Que se você pensou em marcar a letra C, você está corretíssimo, pois era um modelo que organizava a produção agrícola pelo predomínio de grandes propriedades monocultoras que vão utilizar o trabalho escravo, gente, tá ok? Bom, nossa aula chega ao fim. Não esqueça de continuar os seus estudos, revisitar essa aula se precisar, ver os materiais que estão na descrição desse vídeo para melhorar um pouco mais aí o seu estudo e fica a dica, estuda aí.